Mas vamos ler juntos o versículo 7, para a glória de Deus. Nos diz a palavra de Deus: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Vamos repetir bem forte. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Amados, Naum significa cheio de consolação. Um profeta que traz um relato falando a respeito de que não vale a pena contrariar o Senhor. Não vale a pena contender com o Senhor. Este livro é considerado um livro que é a continuação do livro de Jonas. Porque no primeiro versículo, primeiro capítulo, primeiro versículo, se você vai manter a Bíblia aberta nesse texto hoje, amado. Diz assim, primeiro capítulo 1, versículo 1. Peso de Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. Então, amados, está falando assim, um peso que estava sobre a cidade de Nínive, que depois de ter sido evangelizada, depois de ter sido alertada dos seus pecados, das suas contradições, das suas contravenções, das suas iniquidades, gerou um grande arrependimento, passou um tempo e caiu na mesma armadilha do diabo. Então o profeta Naum vem e ele traz aí um alerta para a cidade de Nínive e certamente um alerta para as nossas vidas. Eu quero dizer para você, meu amado, que o grande poder de Deus, esse Deus que já dissemos e já louvamos hoje, esse Deus que é bom. Quantos podem dizer assim, Deus é bom? Levante a mão e proclame, Deus é bom. Pode falar bem alto. Glória a Deus, né, amados? Glória a Deus, esse Deus é tremendo. Ele diz assim que ele é a fortaleza em que dia? No dia da angústia. Fortaleza, ele te guarda no dia da angústia. O Salmo 46 fala que ele é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Esse mesmo Deus, esse Deus poderoso. Esse Deus, amados, que eu quero dizer para você, o grande poder de Deus é a sua fortaleza. Creia nisso, o grande poder de Deus é a sua fortaleza. Talvez você possa ainda não estar abrigado dentro dessa fortaleza, porque há um propósito do inimigo em tentar impedir que você alcance essa vitória. Ele é ágil, ele sabe como fazer, mas Deus traz através dessa palavra para a minha vida e para a sua vida promessas de livramento, promessas de vitória. Creia, porque a palavra que está sendo ministrada haverá de encontrar guarida no teu coração, e mais do que isso, haverá de possuir a tua mente, e você certamente desfrutará das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Sabe o que significa isso? Mas Deus está olhando para a sua vida. Ele olha dos altos céus, sabe a sua necessidade, conhece os limites da sua força. Ele sabe até onde você é capaz de ir, na sua própria força. E eu quero dizer para você, onde você não conseguir ir, além da sua própria força, o Senhor te carregará, o Senhor te sustentará, Ele te fará mais do que vencedor em qualquer circunstância, em nome de Jesus. Amados, estão sobrevindo sobre as nossas vidas, sobre as nossas igrejas, tempos difíceis. Às vezes nós ficamos perguntando, quando será que Jesus vai voltar? Às vezes as vidas ficam querendo adivinhar ou estabelecer o dia em que o Senhor vai voltar, como se fosse possível ao homem determinar a Deus alguma coisa. Há uma corrente aí que diz que Jesus volta em dezembro deste ano, né? Amados, eu vou dizer para você, não deixa para ficar firme na igreja início de dezembro, final de novembro, não, porque ele pode voltar para você hoje ou amanhã. Nós não sabemos quando ele pode voltar. Nós não sabemos. Há aqueles que morrem, e para aqueles que morreram, Jesus já voltou.
Mas eu creio que ainda nós teremos muitos e muitos anos para pregar a palavra, para falar da salvação, para falar de edificação, para que os filhos dos nossos filhos possam alcançar as promessas, as heranças benditas que Ele tem para nós. Eu quero dizer para você, certamente Jesus não voltará neste tempo, porque Ele ainda não disse e nem Ele sabe o dia que vai voltar, porque Ele diz que existem coisas que o Pai não revela nem ao próprio Filho. Porque se o Pai revelasse para Ele, sabe o que Ele ia fazer? Ele ia sair por todas as igrejas dizendo assim, olha, eu vou voltar dia 18 de dezembro de 2017, pelo amor do meu Pai, se convertam, se preparem, porque esse é o último dia, a última oportunidade que você tem para ir para o céu. Ele ia mandar os anjos avisar, proclamar, Jesus está voltando, o Senhor está voltando no dia 18 de dezembro de 2017. E aí o povo, que não é bobo nem nada, ia começar a sair assim para fazer uma festinha. Até 2017 tem muito tempo, são 5 anos, amado. Ele vai esperar a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. A hora que o Brasil cumprir os compromissos, ele volta. Ninguém sabe, porque o dia do Senhor, diz a palavra, será como a vinda do ladrão. É para pegar a mim e a você de surpresa. Alguns têm sido surpreendidos porque não amanhecem, outros porque não anoitecem. Os tempos difíceis, no entanto, amados, eles têm um objetivo. E Deus quer que nós compreendamos isso, porque Deus está preparando as nossas vidas para que nós possamos gerar uma força incomum, sobrenatural, chamada resistência. E as provas, as tribulações, elas têm esse dom, esse objetivo, esse propósito. Forjar em mim e você, forjar em nós, servos e servas resistentes, que perseverem, que permaneçam firmados. Louvar a Deus, independente das circunstâncias, é ser fiel. Louvar a Deus quando a despensa está cheia, a conta corrente está gloriosamente transbordante. Quando as circunstâncias são favoráveis, amados, quando não existem dissabores, é maravilhoso. Mas não demonstra o caráter daquele que resiste, daquele que persevera, daquele que permanece fiel. Louvar a Deus quando a figueira não floresce, nem há fruto na vide. Quando os campos não produzem mantimento e o produto da oliveira falha. Louvar a Deus quando as circunstâncias são contrárias e quando você vai deitar, sem saber se amanhã você poderá sair e colher o maná, o pão de cada dia. É crer que Deus vai agir na sua vida, na sua casa, no teu celeiro, na tua conta corrente, no teu trabalho, na provisão bendita. Enquanto você dorme, Deus está preparando para a sua vida o sustento do dia de amanhã. Quantos creem nessa porção? Diga glória a Deus. Deus está trabalhando para que eu e você possamos descansar nele. Possamos caminhar nessa certeza, amados. Resistir, perseverar, é fruto de uma decisão. Eu estou decidido a resistir. Eu estou decidido a perseverar. E sei que Deus me capacitará, me fortalecerá, para que eu possa resistir e perseverar e conquistar as vitórias que Ele tem para a minha vida. Quando você toma a decisão, deixa que Deus faz o resto. O difícil, amados, é nós tomarmos a decisão. Normalmente, nós tomamos decisões erradas. Normalmente. Amados, às vezes estamos assim, a um passo de mergulhar num abismo por conta de uma decisão errada. A um passo. Normalmente, quando as portas se fecham, quando as circunstâncias são contrárias, sabe com quem que nós nos aborrecemos? Quem souber pode falar bem alto. Com o Senhor. Amado, o crente se aborrece com Deus numa facilidade tão grande, que ele acha que Deus é culpado das adversidades. Ele acha que Deus é culpado das coisas não estarem dando certo. Muitas vezes nós somos incapazes de compreender que o que Deus está fazendo é agindo de tal forma para que essas
pequenas tribulações, que o apóstolo Paulo chama de leves e momentâneas tribulações. E o apóstolo Paulo, quando falava isso, ele estava na prisão, com os pés e as mãos amarrados a um tronco. Ele era açoitado. De tempo em tempo ele era açoitado. Ele dizia que, como ele não tinha pecado algum, eles só davam nele 39 açoites, porque 40 açoites era sentença de condenação. Então ele não era condenado, ele era só admoestado. 39 chicoteadas. Alguns açoites eram dados com lancetas de ferro na ponta do chicote. Assim como Jesus foi açoitado e lancetado por centenas de vezes. O apóstolo Paulo, no meio dessa circunstância, ele dizia exatamente isso. Que ele sabia que Deus estava agindo no meio das tribulações. Ele sabia que Deus estava operando poderosamente. Ele sabia que havia um propósito da parte de Deus naquele momento, naquela situação. Nós muitas vezes nos esquecemos de que Deus está no controle das nossas vidas e que Ele é um Deus todo-poderoso. Todo-poderoso. As decisões que tomamos, elas vão determinar o rumo das nossas vidas, elas vão determinar o dia de amanhã, elas vão determinar a nossa derrota ou a nossa vitória. Muito antes de você ser derrotado ou ser vitorioso, você já estabelece o que você vai querer celebrar ou amargar. Você vai escolher se você quer ser mais do que vencedor ou mais do que perdedor. Então, amados, quando nós decidimos perseverar, decidimos resistir, o Espírito Santo de Deus trabalha em nossas vidas, amados, e Ele trabalha de uma forma diferente. Ele é igual um adestrador de cavalos. A palavra de Deus fala que nós colocamos freios, né, nas bocas dos cavalos e eles nos obedecem. O crente é difícil de ser colocado um freio na boca dele, porque ele é troncudo, ele é murmurante, o crente é reclamante, o crente é difícil de controlar, amados, porque a palavra de Deus fala que todos os animais, todas as bestas feras, os animais selvagens são domados. Outro dia, não sei se eu ministrei aqui, mas nós temos visto aí elefante virando pirueta, né, subindo em cima de bola, se equilibrando. Temos visto aí leão dançando igual bailarina. Amados, golfinho subindo assim, ficando flutuando e equilibrando bola no focinho. Então, amados, assim, ó, nós temos visto coisas tremendas aí. Agora, um crente ser domado pelo Espírito Santo de Deus é difícil. É difícil. Mas ele funciona assim como um adestrador de cavalos. Quem já viu um cavalo ser domado sabe que ele sofre demais, porque resiste ao domador. Eu quero dizer para você, para de resistir ao aprimoramento. Resista às circunstâncias contrárias. Resista ao diabo e ele fugirá da sua vida, da sua casa, dos seus negócios, do seu trabalho, do seu ministério. Porque ele, amados, ele é astuto e ele sabe onde pega. O inimigo conhece a minha vida e a sua vida. E ele é um estrategista que ele mapeia as nossas vidas. Ele não vai atacar em qualquer lugar, não, ele não é louco. Ele não é louco. Ele sabe onde vai bater. Por exemplo, na igreja, normalmente, amados, a maior tristeza que nós sentimos é quando nós nos decepcionamos com alguém. É difícil, amados. Porque nós temos a impressão, a falsa convicção, inclusive, de que na igreja todos são perfeitos. É tão tremendo isso que você normalmente deve ter percebido que normalmente, quando um evangélico causa escândalo, a primeira coisa que se diz assim, causou escândalo e era evangélico, ou é evangélico. Você já ouviu alguém dizer, ou você mesmo já disse assim, ó, tá vendo? Ele diz que é crente. Está vendo? E está na igreja. Está vendo? Está louvando. Está ministrando a palavra.
A palavra de Deus diz que nós temos que caminhar sem olhar para os homens. Nós temos que olhar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O salmista, no Salmo 121, ele traz uma receita dizendo assim: eu estou com problemas, estou passando por lutas, por tribulações. Está difícil, os tempos são difíceis, mas eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o Espírito Santo fala para ele assim, ó: o Senhor não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, o Espírito Santo fala para o salmista, ele não dorme nem cochila. Deus não dorme domingo depois do almoço. Deus não dorme domingo até meio-dia. Deus não dorme, amados, à noite. O Senhor não dorme nem descansa. Ele é eterno. Eterno. Enquanto nós dormimos, Ele trabalha por nós. Sabe o que significa isso? O Deus Todo-Poderoso trabalha por você, trabalha por mim. Neste momento, eu não sei quais são os problemas que você tem para enfrentar amanhã. Segunda-feira, normalmente é segunda-feira brava. Segunda-feira é terrível. O melhor do domingo é que é um dia consagrado ao Senhor. O pior do domingo é que é o dia mais próximo da segunda-feira. E segunda-feira, mas principalmente quando os bancos abrem, a coisa complica, normalmente. Mas se você confia no Senhor, quer dizer para você, ainda que as portas dos bancos se fechem para você, as portas que Deus vai abrir na sua vida, ninguém pode fechar. Ninguém vai fechar, porque quando Ele abre, Ele põe um anjo segurando a porta assim e diz: as portas que eu abro, ninguém fecha. Agora, quando Ele fecha também, não adianta tentar meter o pé na porta, tentar abrir, porque as portas que Ele fecha, ninguém abre. Esse é o nosso Deus. Agora o inimigo, esse estrategista maligno, ele mapeia as nossas vidas e ele sabe onde bate. Amados, marido e mulher, evidentemente, pela convivência, eles passam a se conhecer. Não precisa nem falar, é um olhar. Já sabe o que está pensando. E se a coisa está pesada, já olhou, já sabe, já sai assim e fala: ai, lá vem. Não é assim que acontece, marido e mulher? Já sabe o que está acontecendo. Quando o marido faz alguma coisa que sabe que a mulher vai ficar brava, ele fala: ai, se ela descobrir, eu estou frito. E quando a mulher faz alguma coisa, que quando o marido descobrir, especialmente quando chega a fatura do cartão de crédito, ela fala: ai, meu Deus, cega os olhos do meu marido para que ele não veja. E manda dinheiro na conta, realiza esse milagre, pai. Marido e mulher, discutem muito porque eles se decepcionam muito. Porque ninguém convive mais do que marido e mulher, do que pais e filhos, do que irmãos. Por que os defeitos, as desvirtudes, tanto do homem quanto da mulher, do marido e da mulher, eles são muito expostos? Porque passam muito tempo juntos. É bom que passem muito tempo juntos. Mas quanto mais tempo você passar no lugar, maiores serão as suas decepções. Você crê nisso? Quanto mais próximo você estiver das pessoas, maiores serão as suas desilusões. Porque as pessoas são falhas. As pessoas cometem transgressões. As pessoas têm uma capacidade de entristecer-nos. Assim como nós temos a capacidade de entristecer as pessoas. Então o inimigo mapeia as nossas vidas e sabe assim: olha, nessa área eu não vou atacar, porque eu sei que esse servo de Deus é resistente nessa área. Então vamos mudar de direção. Vou atacar nessa área. Aquele que tem problema financeiro, para o diabo é um prato cheio, mano. Aí ele fala assim: eu vou dar só uma batida ali. Esse demônio chamado devorador, ele fala assim: ele não é fiel no dízimo, eu posso atacar. E quanto mais eu atacar, menos fiel será. Mais distante da verdade e da palavra ele vai estar. Então ele vai e ataca na veia. Faz com que aquele que já é infiel continue sendo e permanecendo infiel. Se ele sabe que o problema é porque nos relacionamentos tem dificuldade, ele vai atacar as pessoas para que firam os nossos corações, para que nos decepcionemos com aqueles com os quais nos relacionamos. Quando o problema é a sogra, ele faz a sogra visitar a casa todo dia. Quando o problema é o irmão, a irmã,
ele faz com que você se encontre com esse irmão, com essa irmã todo o tempo. Quando o problema é com o pastor, com o presbítero, com alguém da igreja, especialmente oficial, aí ele cria circunstância para que você esteja constantemente se deparando com esses. E você fala, não acredito. O inimigo sabe onde ataca. Se o problema, que é um dos maiores problemas que nós temos, é a falta de perdão, ele vai endurecer o seu coração para que você seja incapaz de perdoar. Amados, ele sabe. A estratégia dele é preparar o laço, preparar a cova, preparar a armadilha para que você caia nela. Por isso eu disse que Deus confirmou a palavra. Vamos ao Salmo 141. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 141, amados. Salmo 141, 3. Já foi dito hoje para o presbítero Diogo. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Deixa Deus colocar um cadeado e deixa a chave com ele. Ele só destrava, só tira, só abre o cadeado quando você for falar a palavra que edifica. Deixa ele, fica com os seus lábios presos, vai ficar feio, não tem problema. Tem gente que coloca piercing nos lábios, né? Piercing no nariz, piercing na orelha, no umbigo, tantos lugares aí. O crente precisa colocar um piercing chamado cadeado nos lábios. Amados, vai ser uma bênção tão grande, porque ainda que pense, não consegue falar. Vai fulminar com os olhos, mas não consegue falar. E o salmista também passava por esse problema. Ele fala, Senhor, coloca um cadeado na minha boca, para que eu pare de falar coisa que entristece ao Senhor e que fere a vida do meu irmão. Aí diz assim, olha agora. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade. E não coma das suas delícias. Ó, os que praticam a iniquidade, os manjares deles são deliciosos. Amados, são deliciosos. Você só vai perder o gosto pelo manjar do pecado quando você adquirir o gosto pela palavra de Deus. Você só vai deixar os manjares do mundo quando você se assentar à mesa com os santos, com os seus irmãos, que não profanam o santuário de Deus. Você somente vai deixar de ser tragado pelo diabo quando você estiver fazendo aquilo que agrada a Deus, porque aí o anjo do Senhor estará te guardando. Se nós perdermos o temor a Deus, nós não temos mais o que guardar. Nem temos mais como ser guardados. Porque se nós perdermos o temor a Deus, nós não teremos mais arrependimento do pecado cometido. Não iremos mais restringir as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Porque estaremos dizendo assim, Deus é Pai. Deus é Pai, mas também é justiça. Deus é Pai, mas diz a palavra que Ele abomina o pecado. Deus ama as nossas vidas, Deus ama o pecador, desde que o pecador continue querendo a cada dia se desvencilhar do pecado. O pecador que ama o pecado, ele jamais vai agradar a Deus. E o inimigo sabe, amado, exatamente onde que arma os laços. E diz assim o Salmo 141 ainda, continuando. Fira-me o justo, será isso uma benignidade. Acabei de falar. Muitas vezes nós nos entristecemos com as coisas da igreja, os irmãos da igreja, mas Deus usa essas circunstâncias para nos fazer o bem. Então, fira-me o justo, será isso uma benignidade. Outra coisa, normalmente nós não gostamos de ouvir aquilo que precisamos ouvir. Nós queremos ouvir aquilo que agrada os nossos ouvidos. Diz assim que quando somos repreendidos por um sábio, é uma bênção para as nossas vidas. Quando somos elogiados por um louco, por alguém que não tem sabedoria, por alguém que lisonjeia, querendo corromper, quando somos elogiados, quando somos honrados, falsamente, diz a palavra que é melhor você ser repreendido por alguém que tem sabedoria do que lisonjeado por alguém que está te armando um laço. Não preciso nem continuar muito, porque os irmãos sabem que isso é verdade. Ainda diz assim a palavra. Fira-me o justo, e será isso uma benignidade. E repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará.
porque continuarei a orar a despeito das suas maldades. Quando os seus juízes forem arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando alguém lavra e sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus. Senhor, em ti confio. Não desampares a minha alma. Olha agora, venha comigo. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. A luta está difícil, a vitória será grande. Os tempos são difíceis, Deus está forjando em você o caráter de cristão. Jesus Cristo passou por todas as provas, todas as humilhações, e ele resistiu, e diz a palavra que como ovelha muda, ele foi levado ao abatedouro e não abriu a sua boca. Meu amado, minha amada, nós precisamos começar a compreender que as estratégias do diabo são para nos distanciar de Deus. Irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora, prestem bem atenção. Deus jamais estará motivando alguém a deixar a sua igreja. Deus jamais estará motivando alguém a dormir até tarde, aos domingos, para não participar da escola bíblica dominical. Deus jamais estará direcionando alguém para fazer aquilo que o entristece. Jamais. Se você, por acaso, ouvir uma vozinha no seu ouvido, dizendo assim, sai daqui que aqui não é o seu lugar, repreenda porque é o diabo. Se você ouvir assim no sábado à noite, e falar, vai dormir, meu amado, porque Deus dá aos seus amados o sono, até amanhã ao meio-dia, domingão meio-dia, 11 horas da manhã eu te acordo, repreenda, porque o diabo não quer que você aprenda a palavra, porque ele sabe que se você aprender a palavra, você será mais do que vencedor. Se alguém disser para você aqui, ó, aquele irmão, ele não ama a sua vida, só quer ver o seu mal, repreenda, é diabólico. Se alguém disser para você, aquele irmão vai te ferir agora com uma palavra dura, mas você vai ter que amá-lo e perdoá-lo, pode glorificar porque é de Deus. É de Deus. Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que você precisa. Deus sabe onde está o perigo nas nossas vidas. Por isso que o salmista diz assim, se eu estiver afirmado em Deus, com os meus lábios tapados, guardados pelo Senhor, ainda que sejam armadas redes, cavadas covas contra a minha vida, os que armaram laços e redes e cavaram covas, eles próprios cairão nas suas armadilhas. Eles próprios cairão. Você não precisa pôr a sua mão. Aliás, vou dizer para você agora o seguinte. Você quer receber a vitória? Tire a sua mão. De qualquer circunstância, tire a sua mão. Cada vez que você tentar colocar a sua mão para resolver a situação, você vai piorar a situação. Você é servo de Deus, você é serva de Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. Amados, quando se está na escola, especialmente no meu tempo eu chamava de primário. Como que chama agora? Primeiro grau? Como que chama agora? Da primeira à quarta série do meu tempo. Tem alguns aqui que são do meu tempo. Também não, como que chama agora? Fundamental. Fundamental para nós é Cristo, viu, amado? Mas no ensino fundamental, quando uma criança, tem crianças que são ali abusadas, né? Assim, são escarnecidas, tal. Eu lembro quando eu era menino, e faz muito tempo, não sei se vocês já pensaram isso, faz muito tempo, era menino, mas quando acontecia qualquer coisa, eu chegava perto do meu pai. Tinha um pessoal lá que era da pá virada. E aí, sempre fui muito manso, né? Me chamavam de bobão, até que era bobão, não faz nada. O pessoal, judia dele não fala nada. Deus já preparava o meu coração para ser manso, desde menino. Ser manso, ter mansidão, que é um fruto bendito. Mas quando eu me sentia ameaçado, eu chegava perto do meu pai. Quando eu chegava perto do meu pai, a molecada que vinha ali
com zombaria, sabe o que eles faziam? Vazavam, ó. Vazavam. É como ter um irmão mais velho forte. Irmão mais velho forte, amado. Eles abusam do pequenininho e falam assim, vou contar para o meu irmão. Eu falo, não, estou brincando. Não precisa falar, não, estou brincando. Não precisa contar para o seu irmão, não, estou brincando. Imagine um pai, que é o Deus Todo-Poderoso, protegendo a sua vida, livrando você dos laços, das redes e das covas. Imagine um irmão mais velho, ao qual foi dado todo o poder. Esse irmão que quando você fala o nome dele, sabe o que diz a palavra? Quando você fala em nome do seu irmão, dobram-se os joelhos dos que estão nos céus, na terra e no inferno. O nome do meu irmão mais velho, do seu irmão mais velho é Jesus. E nesse nome há poder. São eles, o Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, o Filho, o irmão mais velho, aquele que a Bíblia diz que foi o primogênito dentre muitos irmãos, que estão defendendo as minhas causas e as suas causas. Eu quero dizer para você, nós não precisamos pôr a mão. Quando nós pusermos as mãos, nós estaremos atrapalhando o mover de Deus, o agir de Deus. Mas eu sei que é difícil. Muitas vezes os pais querem pôr as mãos de tal forma na vida dos filhos, no que não compete a eles fazer. Às vezes os filhos querem colocar a mão nas vidas dos pais, no que não compete a eles fazer. Crentes, irmãos em Cristo, querem colocar a mão onde não lhes compete colocar. Por que é tão difícil para nós deixarmos Deus operar, quando Ele mesmo diz de si, operando eu, quem impedirá? Você tem um pai, diante do qual Satanás treme, a terra treme. Você tem um irmão mais velho, que quando ele estava um dia passeando de barco, com os seus alunos, os seus discípulos ali, havia uma grande tempestade açoitando, quase devastando aquele barco. E sabe o que seu irmão mais velho fazia? Ele dormia, porque ele conhecia o poder do pai dele. Quando as mães, os pais colocam os seus filhos para dormir ali no berço, na sua caminha, e diz assim, boa noite meu filho, minha filha, qualquer coisa eu estou aqui do lado. Por que as crianças dormem? Porque a presença do pai e da mãe dão a essas crianças a segurança necessária. Jesus dormia naquele barco. Todos estavam apavorados. Foram acordá-lo e disseram assim, Senhor, Senhor, acorda, o Senhor está dormindo, nós estamos quase perecendo. Ele falou, por quê? Por causa do mar, da tempestade, dos ventos. O seu irmão mais velho levanta, olha para o mar assim e fala, mar, aquieta-te, ventos, cessem. Eles olharam assim e disseram, quem é esse? Estavam com ele, mas não conheciam ele. Acontece isso hoje. Nós estamos com o Senhor, na presença do Senhor, na casa do Senhor, e não conhecemos o Senhor. Aí vem as tempestades, os vendavais, e nos apavoramos, e nos distanciamos da casa do Pai. Ou fazemos aquilo que o diabo quer que façamos. Mar, aquieta-te, ventos cessem. E aqueles discípulos disseram assim, quem é este? Que o próprio mar e os ventos obedecem. É o teu irmão mais velho. É ele que, a hora que fizer assim, as tempestades cessam. As redes armadas contra a sua vida, os laços armados pelos seus inimigos, as covas abertas para você cair, irão tragar, laçar, enredar os próprios que armaram contra a sua vida. Você precisa crer nessa porção. Você precisa crer, porque se você não crer, você vai sofrer desnecessariamente. Desnecessariamente. É dar murro em ponta de faca. Quero dizer para você, meu amado e minha amada, resista e persevere, que o grande poder de Deus é a sua fortaleza. Voltemos a Naum. Eu quero mostrar para você agora, através da palavra de Deus, quem é esse Deus
que é a tua fortaleza no dia de angústia. Eu queria que você marcasse na sua Bíblia esse texto. É um dos textos mais tremendos da palavra de Deus. Naum, capítulo 1, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Ei, meu amado e minha amada, alguém está te aborrecendo? Alguém tem se levantado contra a sua vida? Alguém está tentando impedir a sua vitória? Alguém quer impedir o desenvolvimento do seu ministério? Alguém quer fazer com que a sua família pereça? Alguém quer destruir o seu casamento? Alguém quer destruir os seus projetos? Alguém está armando laços e covas? Alguém tem se levantado como inimigo ou como adversário contra você? Deus vai lutar essa luta, porque ela não é sua, mas é do Senhor. É dele. Ele diz assim: minha é a vingança, deixa por minha conta que eu faço. O que eu e você temos que fazer é dizer assim: Senhor, eu perdoo aquele que me aborrece. Eu amo aquele que me odeia. Eu caminho 2 milhas com aquele que me obriga a caminhar 1. Senhor, eu amo os meus inimigos, os meus adversários. Porque eu sei, Senhor, que Tu me ordenas a fazer isso, e se eu não fizer isso, quem não vai prosperar sou eu e não os meus inimigos, meus adversários. Naum, trazendo essa revelação bendita, continua dizendo assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. Leia comigo agora. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Deus sabe, eu vou repetir, grave bem isso, Deus sabe o limite da sua força, Deus sabe o limite da sua capacidade de resistir, Deus sabe, mas é o Deus Todo-Poderoso que está dizendo para você hoje: as suas angústias cessam hoje. O tempo de tristeza cessa hoje. O tempo de frutos amargos cessa hoje, porque eu estarei te abençoando, eu estarei te honrando, sou eu quem estará te levantando. Não se preocupe com aqueles que estão te perseguindo, não olhes para trás, caminhes, prossiga para o alvo, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Quando passares pelas muitas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te escolhi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O Deus, amados, que faz calar o mar, que anda em meio às tormentas, um Deus que quando caminha, o pó dos pés dele forma as nuvens dos céus, diz a palavra de Deus. É pequeno para te ajudar? É pouco para a tua vida? É porção restrita para a tua vitória? É incapaz de elevá-lo aos lugares altos? É suficiente esse Deus para que você possa estar na presença dele, o louvando e o adorando? Será que eu e você vimos ao culto porque alguém nos obrigou a estar no culto? Será que estamos aqui porque os nossos pais, exigem? Será que o marido está aqui porque a mulher fala assim: se você não for no culto, é 1 semana sem me tocar? Será que o marido está aqui porque foi obrigado pela mulher? Será que a mulher está aqui porque foi obrigada pelo marido?
Será que os filhos foram obrigados pelos pais? Ou os pais foram cobrados pelos filhos? Será que você está aqui porque se não estiver aqui, você não alcança aquilo que o seu coração deseja? Será que você está aqui porque alguém te obriga? Ou você está aqui porque diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Dependendo da razão pela qual você está neste lugar, dependendo da razão pela qual você está na presença do Senhor, eu quero dizer para você, não importam quais sejam as circunstâncias, nem quantos e quais sejam os laços, nem quantas sejam as redes, ou a profundidade das covas que tenham sido cavadas contra a sua vida, você triunfará sobre todas as astúcias do inimigo, porque Deus é contigo e você será sempre mais do que vencedor em Cristo Jesus. Às vezes nós achamos pouco, amados, achamos pouco. Deus transforma as nossas vidas. Deus opera tremenda e poderosamente. Deus faz, amados, com que nós alcancemos porções que nunca antes imaginamos alcançar. Aí achamos pouco. Deixamos Deus assim num canto. Senhor, fica quietinho aí. Quando eu precisar do Senhor, eu chamo, tá? Deixa eu cuidar da minha vida, dos meus prazeres. Deixa eu fazer aquilo que agrada o meu coração, agrada os meus olhos, agrada o meu corpo. Depois, na hora da dificuldade, das circunstâncias contrárias, na hora da angústia, eu te procuro, porque o Senhor é a minha fortaleza na hora da angústia. Tá, Senhor? Fica quietinho, na hora que tiver angústia, eu te chamo. Vocês acham que isso acontece pouco na igreja? Amado, nós somos, por natureza, ingratos. Por natureza, ingratos. A ingratidão entristece o coração de Deus. Mas quantos votos nós fizemos ao Senhor? Senhor, se tu me deres isso, eu serei fiel. Senhor, se tu me abençoares na profissão que eu escolhi, eu nunca mais saio da sua presença. Eu nunca mais deixo a sua casa. Senhor, se o Senhor restaurar o meu casamento, olha, Senhor, acredita no que eu estou falando. Senhor, eu nunca mais deixo de ler a palavra. Vou ler a palavra todos os dias. Até o dia que criaram uma coisa chamada Facebook. Porque aí não há, né? Deus sabe, Deus deu a capacidade para criar um negócio desse, não é para ficar perdendo tempo na palavra. Se Deus permite ao homem criar coisas assim que entretem, coisas que distraem, por que eu sou obrigado a ficar perdendo tempo com a palavra de Deus? Olha, se fosse para estar na igreja aos domingos, passar o dia, primeiro Deus não tinha dado sono aos seus amados. Deus não teria criado aí shopping, cinema, jogo de futebol, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Né? Deus não teria feito assim, amados, tempo de distração, eventos e eventos e eventos mundanos. Porque se Deus quisesse que todos viessem para a igreja, era só aniquilar essas coisas que seduzem os filhos dele. Filhos tão pequenos, né, mas tão difíceis, né, assim, tão sofridos. Os filhos de Deus são tão sofridos. Filhos ingratos. Filhos, amados, que muitas vezes não compreendem o mover sobrenatural, poderoso de Deus. Naturalmente, humanamente, os filhos podem enganar os pais quanto e quantas vezes quiserem. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar, conhece os nossos pensamentos e ainda antes que qualquer palavra saia dos nossos lábios, Ele sabe o que vamos dizer. Mas eu quero dizer para você, Deus está colocando hoje à sua disposição um tempo novo. É tempo de bênçãos, é tempo de vitória. Não deixe os seus pés se desviarem, não deixe o inimigo mover a sua mente de tal forma que ele consiga te distanciar da presença do Pai. Porque diz a palavra, eu quero encerrar com esse versículo ainda em Naum, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente
exterminado. Você pode glorificar a Deus? Não se preocupe, deixa Deus agir. Você precisa conhecer qual é a sua posição em Cristo. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus estabelece sobre a sua vida a partir de hoje, se você assim quiser tomar posse, um tempo de bênçãos, de vitória, de alegria e tempo de frutos doces. Toda amargura cessa, tempo de frutos amargos cessa. Deus mandou trazer isso aos seus amados, aos seus escolhidos, ao seu povo. O tempo de amargura, de frutos amargos cessa, se você obedecer a palavra e reconhecer e crer que quem move as mãos em teu favor é o Deus Todo-Poderoso, que ama e conhece e quer te abençoar, em nome de Jesus.